Oi, gente, tudo bem? Tô aqui mais uma vez. Eu sou a Adriana, massoterapeuta e praticante de barras de axis, e hoje eu vou falar sobre o medo, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre o medo. Mas antes de eu começar, eu já quero pedir para vocês se inscreverem no meu canal. Caso não tenham se inscrito ainda, se inscrevam, dê um joinha aí para mim. E se vocês acharem que esse assunto pode ser contribuição com algum amigo, com algum familiar, por favor, compartilhem esse meu vídeo, ok? Então vamos lá, gente. O medo. Você tem medo de alguma coisa? Você tem medo de água? Tem medo de altura? Tem medo de dirigir? Tem medo de falar não? Tem medo de perder o emprego? Tem medo de falar em público? Tem medo de alguma coisa? Então, hoje eu tô aqui e achei esse tema bem legal porque o medo, o que acontece com o medo? O medo, ele é um sentimento que ele não agrega em nada em nossas vidas. O medo, ele serve para quê? Ele serve para nos paralisar. Eu sempre falo que o medo é como se você estivesse andando numa esteira. Você caminha e não vai a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum, né? Para mim, né, no meu entender, o medo, ele tira você do seu caminho. Você tem um foco, você tem um objetivo. No meio dessa caminhada, você começa a ter medo disso, aí você não faz. Você tem medo disso, aí você recua. E aí, tudo aquilo que você, de grandioso que você pensou, que você projetou, que você gostaria de alcançar, você vai barrando por conta do medo. E o medo, na verdade, nenhum de nós nascemos com medo, né? Uma criancinha, dificilmente ela tem medo de alguma coisa, né? Ela vai, ela se joga, ela coloca o dedinho ali, ela coloca o dedinho aqui, ela levanta, ela cai, ela não vê aqui, nada. A gente não nasce com medo, né? Mas no decorrer da nossa vida, por algumas situações, por alguns motivos, conscientes ou não, a gente vai, é como se fosse colocando implantes na cabeça da gente, do medo, né? E aí a gente vai ficando com esses sentimentos que vão paralisando a nossa vida, né? E o que acontece? O que é o medo? O medo é uma mentira, né? Porque o medo, na verdade, ele é uma situação. Existe um medo, aí você fala assim, um medo do quê? Eu tenho medo de dirigir, tá? Mas por que você tem medo de dirigir? Você já começa a fantasiar um monte de coisa do que poderia acontecer quando você vai dirigir. Então você tem medo de bater o carro, você tem medo de não conseguir subir tá numa ladeira e não subir, o carro descer, você tem medo de coisas que na verdade é da tua imaginação, da sua mente que cria esses monstros que vão ficando cada vez maiores, vai dando cada vez mais força a esse sentimento e você acaba recuando e não fazendo aquilo que você gostaria de fazer, né? O que acontece? Pra gente conseguir, né, se curar, conseguir resolver essa situação do medo, existem várias técnicas, existem várias situações, né, que você pode trabalhar. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente se conhecer, é o autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para saber o nosso valor, o nosso limite, até onde a gente vai, até onde a gente persiste no que a gente quer, para que a gente se sinta mais seguro com relação a tudo, tá? Eu fiz várias terapias, né? Eu fiz terapia, eu fiz Ho'oponopono, eu recebi muitas sessões de EFT. EFT é acupuntura com as mãos, que tudo isso foi muito maravilhoso, gente, me ajudou muito, contribuiu muito comigo. E assim, eu entendia, tá? Eu ia lá e entendia exatamente tudo que me falavam. E aí eles falavam assim pra mim:
Você tá com medo? Vai e faça com medo mesmo. Mas quem disse que eu conseguia fazer com medo mesmo? Eu simplesmente desistia e não fazia o que eu deveria fazer. Um dos exemplos que eu tenho para falar com vocês foi quando eu decidi a trabalhar com barras de Axis. Eu contratei uma pessoa e essa pessoa fez a minha página, ela fez algum trabalho de divulgação e ela falou: Adri, como as barras de Axis não são muito conhecidas, o que seria legal? Você fazer um vídeo para a gente colocar na sua página para as pessoas entenderem um pouco melhor. Eu falei: legal, eu vou fazer. Eu enrolei essa pessoa 4 meses. Por quê? Porque eu não conseguia fazer, porque eu tinha medo, né? Eu tinha medo. E assim, o medo que acontece, junto com o medo, vem vindo outros sentimentos, outras sensações ruins que nos levam até uma doença. Por exemplo, quando você tem muito medo, você acaba criando uma ansiedade, né? Quando essa ansiedade acaba sendo um pouco maior que o normal, às vezes você pode chegar até uma crise de pânico, até uma depressão. E aí, às vezes, você vai precisar de cuidados médicos, de psicólogo, de outro tipo de cuidado para que você consiga se equilibrar, né? Bom, no meu caso, o que veio junto com o medo? Veio a rejeição. Por que eu não queria fazer os vídeos? Porque eu tinha medo de ser rejeitada. Eu tinha medo que as pessoas não gostassem dos vídeos. Eu tinha medo do que as pessoas iam falar sobre o assunto, sobre a minha desenvoltura, sobre se eu tava com... eu pensava em tudo. Mas e se eu falar alguma palavra errada? Mas será que eu vou falar muito né, muito tá e muito então? Eu falo, né, gente? Daí, aos pouquinhos, a gente vai tentando resolver, né? Mas, enfim, você começa a colocar um monte de empecilho para te barrar. E a gente tem que olhar pra gente, por isso que eu falo que aí entra o autoconhecimento, é você reconhecer o seu valor, saber o que você realmente é e o que você tem para oferecer. E aquilo tem que ser verdade para você, entendeu? Uma vez que você consegue ter esse sentimento, você consegue ter uma postura melhor com você, por você, com relação a esse sentimento que te paralisa, que é o medo. Aí vocês vão falar, e o que você fez para conseguir? Eu estudei muito autoconhecimento e, de verdade, eu tive muita ajuda de todas as terapias que eu falei para vocês. Mas o que realmente fez com que eu me jogasse, que eu realmente eliminasse esse pensamento de medo, de rejeição. Hoje para mim é muito tranquilo vir aqui falar, porque eu tô sendo muito verdadeira. E eu sei que o que eu passo, o que eu passei, muitas pessoas passam. E sei também que eu vou poder contribuir com muitas pessoas. E vai ter aquelas que realmente eu não vou contribuir. E tá tudo bem. Vai ter aquelas pessoas que não vão se interessar. E tá tudo bem. Não vai mudar. É assim, esse é o caminho. E é a vida que segue. Então, quando eu decidi, né, vir e fazer, o que me impulsionou a isso, o que fez eu liberar esses sentimentos que só me paralisavam, esses sentimentos que eram mentira, eram só mentiras para que eu não seguisse no meu caminhar, né? Foram as barras de Axis. Eu recebi muitas barras de Axis e como eu expliquei nos primeiros vídeos, como que as barras elas trabalham? É como, gente, se elas fossem deletando todos os sentimentos, pensamentos e emoções que não agregam mais nada para você, que só te atrapalham, que só te paralisam. Então, isso aos poucos, né, vai sendo liberado, vai sendo dissipado, né, e você começa a enxergar as situações de uma forma diferente. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando você recebe uma sessão de barras, você pode receber só a sessão de barras ou você pode também receber processos verbais, né?
que também ajudam muito para que você se libere de situações e sentimentos que realmente não contribuem mais na sua vida, pelo contrário, só atrapalham. Era isso que eu queria falar, né, com relação ao que... o que eu ia falar era com relação ao tempo. Quanto tempo demorou para que você tivesse, né, saísse dessa situação? Como eu falei, eu trabalhei autoconhecimento e eu fiz as barras, eu comecei a fazer as barras. E depois de umas 10 sessões, 12 sessões, nesse decorrer, nesse tempo que eu fazia uma vez por semana, eu comecei já a ver mudanças. Tem pessoas que são mais rápidos e tem pessoas que demoram mais, mas o importante, gente, é você ter essa diferença, é você sentir como esses sentimentos e emoções atrapalham a nossa vida e que quando você recebe um tratamento desse, como ele pode ser valioso e contribuir com você, tá? Então eu tô aqui mais uma vez para convidar vocês para conhecerem as barras, tá? Eu estou disponível, se vocês precisarem de qualquer informação, podem me chamar no privado. E é isso, gente. Era esse o bate-papo que eu queria hoje com vocês. E até a próxima semana, tá bom? Tchau e brigadão!